E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo brasileiro vai aguardar para se manifestar com base em decisões concretas, negou a informação que circulava nos bastidores de que o Brasil taxaria as Big Techs americanas, assunto para a Aline Beckett, que fala ao vivo de Brasília. Boa noite, Aline. Olá, Núria, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Bom, esse assunto sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está gerando bastante discussões nos bastidores aqui em Brasília por conta, de toda essa repercussão, sobretudo em relação ao aço e também ao ferro, que o presidente anunciou aí medidas de taxações mais elevadas. Então, as discussões giram em torno sobre qual resposta que o Brasil vai dar em relação a essas medidas impostas. Hoje, como você bem disse, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando questionado sobre isso, ele negou qualquer tipo de retaliação agora a essas medidas de taxação que estão sendo anunciadas pelo governo Trump. Ele disse que vai aguardar uma decisão oficial dos Estados Unidos, o governo brasileiro vai aguardar as decisões concretas dessas medidas para depois tomar alguma decisão sobre isso. Mas Haddad disse que a equipe econômica vai seguir a orientação que foi dada pelo presidente Lula de aguardar primeiro essas medidas que estão sendo impostas para depois eles discutirem sobre isso. Eu lembro a vocês que o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço e de ferro dos Estados Unidos. Em 2024, exportou 4,67 bilhões de aço e de ferro aos Estados Unidos. Além disso, ele negou também, como você bem disse, que o governo esteja planejando taxar as Big Techs, que no caso seria as grandes empresas de tecnologia, em relação aí como uma resposta a essas medidas impostas por Donald Trump. Inclusive, em publicação no Twitter, o ministro reafirmou ainda essa informação. Ele disse que não é correta e que o Brasil só se manifestará após essas decisões concretas dos Estados Unidos. A gente sabe que o ministro falar isso em público e também publicar em seu Twitter é uma medida do Brasil já de manter ali a situação toda apaziguadora. A comunicação nova que entrou de Sidônio Palmeira também orienta que os ministros estejam resguardados, fazendo isso a qualquer momento, para que não tenha nenhuma crise diplomática em relação a isso. Esses ruídos acabaram surgindo também nos bastidores, porque na semana passada o presidente Lula deu uma entrevista a rádios mineiras e ele disse que o Brasil tem o direito de usar a lei de reciprocidade. Ele disse que para nós seria importante que os Estados Unidos abaixassem a taxação e aí o Brasil abaixaria também. Mas caso os Estados Unidos aumente ou qualquer outro país, nada impede que o Brasil também venha a aumentar essas taxações. Ele disse que isso é simples e muito democrático. Eu lembro a vocês que durante o primeiro mandato de Donald Trump nos Estados Unidos, ele chegou também a fazer medidas parecidas com essa. Ele impôs taxação de aço e de alumínio, mas depois ele cedeu uma cota de isenção aos países que eram os grandes exportadores aí do aço e do alumínio, que nessa leva entre o Brasil, Canadá e o México também. Todos tiveram uma cota de isenção na época que ele impôs a medida de taxação mais elevada. A gente não sabe como que vai ser agora. Portanto, o governo brasileiro segue acompanhando, monitorando essa situação e disse que vai aguardar, sim, essas medidas concretas. Eu destaco a vocês ainda, por fim, um dado do Instituto do Aço Brasil, que com base nos dados oficiais disponibilizados pelo governo federal, afirmam que os Estados Unidos foi o principal destino do aço do país, que representou aí 49% de todo o aço que o Brasil exportou no ano de 2023 e no ano passado batendo aí 4,67 bilhões. A gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão e toda essa história, Núria, e a gente volta amanhã. Eu volto com você.